Gálatas, capítulo 5, estamos trafegando dentro do capítulo 5, deixei essas referências aí porque foi a divisão que fizemos nos papos anteriores. Você que está chegando agora, não sabe do que eu estou falando, é só você procurar dentro do canal da Casa da Rocha Guarulhos e assistir de forma separadinha, bonitinha, tudo que está registrado lá a respeito dessa conversa de Gálatas, que já está na casa dos 30 vídeos, gente. 30 vídeos, é isso aí. Então tem muita coisa para você aprender lá. Preciso ser rápido, mas eu vou lembrar a você que ontem conversamos um pouco sobre o que Paulo fala ali no capítulo 5, sobre legalismo e permissividade, ou seja, o perigo que nós temos de, ao fugirmos do cumprimento da lei como regra de salvação, irmos para o outro lado, que é a permissividade, que é acharmos que podemos viver de qualquer jeito. Ontem lembrei que Deus é santo e que nós nos relacionamos com Ele em amor, mas nunca sem nos lembrarmos, nunca nos esquecendo que Ele é santo, e assim mantemos essa dinâmica equilibrada, né? Lembramos que Paulo nos avisa no versículo 13, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, o evangelho, não nos liberta para o pecado, mas nos liberta para andarmos segundo a vontade de Deus. E fechei ontem com uma frase tipo essa aqui, ó. O evangelho nem nos leva a viver uma vida culpada, uma vez que Deus nos tem aceitado com amor, nem uma vida ímpia, uma vez que o Deus que nos tem aceitado em amor é perfeitamente santo. Ser tendencioso para qualquer um dos lados é perder o evangelho de vista. E ontem eu citei Dietrich Bonhoeffer, aqui um teólogo alemão, e eu fiz questão de hoje ir até o livro e trazer para você o que esse livro fala sobre o que é uma frase, uma fala de Dietrich Bonhoeffer sobre aquilo que ele chama de graça barata, essa percepção equivocada a respeito de graça. Para ler essa frase, aperte o botão ironia. Você vai entender o que ele quer dizer a partir dessa interpretação. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. Afinal, a minha força nada faz? Nada faz. O mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Viva, pois, o crente como vive o mundo. Coloque-se em tudo em pé de igualdade com o mundo e não se atreva, sob pena de ser acusado de heresia entusiasta, a ter sob a graça uma vida diferente da que tinha sob o pecado. Bonhoeffer está sendo irônico aqui, não é? Ele está dizendo graça barata é essa interpretação equivocada de que foi barato, não custou nada, não teve preço nenhum para mim, foi dada a mim de graça, então eu vivo do jeito que eu quero, e essa com certeza não é a ideia de Paulo, não é? Ele está combatendo esse tipo de postura ao avisar os Gálatas sobre isso. Bom, o detalhe é que a gente vive assim, então... Tá bom, eu fui salvo por graça, é verdade, mas então eu não preciso cumprir a lei? Às vezes uma dificuldade de compreendermos isso, e compreender isso é fundamental para não trafegar nem para o lado da moralidade, nem para o lado da permissividade. Entender o que é que equilibra essas coisas é fundamental, e Paulo faz isso. Ele faz isso, e eu quero esclarecer aqui uma aparente contradição no texto que tem como objetivo nos ensinar isso. Primeira coisa é o que está em Gálatas 5, Gálatas 5:3, deveria aparecer aqui. Não apareceu? Vou ler aqui para você. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Paulo está escrevendo aos Gálatas porque eles foram alvo dos judaizantes que disseram para eles: vocês podem seguir a Jesus, mas vocês precisam cumprir a lei. Entre essas coisas da lei que vocês precisam cumprir, vocês precisam se circuncidar
e precisam cumprir as festas religiosas do judaísmo. E Paulo está dizendo o seguinte: se você for por esse caminho e se deixar circuncidar, pronto, você vai ter que cumprir toda a lei. Quem abraça a lei como instrumento de salvação precisa ser perfeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você escolheu a lei como instrumento de salvação para a sua vida, então, amigão, esquece Jesus, esqueça a obra na cruz, esqueça a graça, esqueça o dom gratuito de Deus e seja perfeito. Porque quem escolhe esse caminho só pode viver na perfeição. É óbvio que Paulo também aqui, fazendo até um paralelo com Bonhoeffer, está sendo irônico. Porque ninguém pode seguir a lei e toda a lei. Ninguém pode, ninguém consegue. Então Paulo está dizendo, aquele que abraça a graça, aquele que enxerga o sacrifício de Cristo como instrumento de salvação e em fé se submete a isso e é redimido por isso, está livre de cumprir a lei. Ponto. Ele está dizendo que está livre de cumprir a lei. É o que ele está dizendo. Mas no 14, que está na tua tela assim, ele diz, toda a lei se resume a um só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Ué, então o que eu faço? Paulo disse primeiro, de forma irônica, que aquele que crê em Cristo, pela graça, é salvo e não precisa cumprir a lei. Se eu escolher esse caminho, então eu vou ter que cumprir, mas não é o caso. Perfeito. Eu estou livre da lei. Mas agora ele diz no 14, toda a lei se resume a um mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu faço? O que é que eu preciso entender aqui, gente? Deixamos de ter a obrigação de cumprir a lei como instrumento de justificação e de salvação. Essa é uma obrigação que eu não tenho. Eu não devo cumprir a lei para me salvar, para me justificar, porque a minha salvação vem de Cristo. É o que a gente está falando há mais de 30 vídeos aqui no Novamente. É para a gente aprender mesmo. A obrigação que acabou para o cristão é de obedecer à lei, lembrando que lei, para nós, é moralidade, para nós é viver de forma correta. Né? O cristão acabou para ele a obrigação de cumprir a lei para ser salvo, o que é impossível de se atingir pelo cumprimento da lei. Mas agora, atenção, que fomos salvos pela graça, estamos mais obrigados do que nunca a obedecer à lei. Porque temos mais motivos para amar a Deus do que antes. Antes amamos a Deus porque ele poderia nos dar salvação. Agora amamos a Deus porque ele já nos deu salvação. Essa é a lógica que precisa ser alterada, ajustada na cabeça e no coração de todos nós. Agora, a nossa responsabilidade para com a lei, ela aumentou, você quer saber? Você lembra que Jesus disse lá para os fariseus, Mateus, ele diz assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei? Sim. Ué, mas Jesus não guardou o sábado. É mesmo, hein? Então ele não cumpriu a lei? Não, ele cumpriu a lei. Porque a palavra que por ele é usada lá em Mateus é plerol, que no grego quer dizer transbordar. Eu não vim acabar com a lei, desvalorizar a lei. Eu vim transbordar a lei. Um cristão, ele entende que a lei, ela apresenta o coração de Deus, o caráter de Deus, o valor de Deus, os pensamentos de Deus. Então agora a nossa responsabilidade com a lei, ela cresce, pois ela apresenta a natureza do coração de Deus que nos salvou. E nós nos enxergamos devedores a Ele, e como devedores entendemos que precisamos obedecê-lo, agradá-lo e imitá-lo. Olha o que Tim Keller diz sobre isso. Agora apareceu o 3 aqui, né? Tá errado, mas vamos lá. Olha o que o Tim Keller diz. Devemos isso a ele como nosso Criador, uma vez que ele nos projetou, é nosso dono e tem tanto conhecimento para saber como devemos viver,
quanto o direito de exigir que vivamos dessa maneira. Por outro lado, agora também somos devedores, como nosso Redentor, uma vez que queremos agradar por gratidão aquele que nos salvou a um custo tão imensurável. Incrível, né? É isso. Uma boa pergunta de Paulo aos Gálatas, e com certeza a nós, é a seguinte: se eu conheço o amor de Deus por mim, apresentado em Cristo, e conheço a sabedoria de Deus que me apresenta em Cristo a melhor maneira de viver, por que eu vou usar essa liberdade para dar pretexto à carne? Para dar pretexto à minha natureza humana, pecaminosa, já que foi isso que me tornou inimigo de Deus. Você está entendendo? Quem usa a liberdade do Evangelho para cair deliberadamente e fazer aquilo que a sua vontade humana e a sua natureza humana quer, não entendeu nada. O Evangelho da liberdade não é um aval para nós vivermos de qualquer jeito. Não é. John Stott diz: embora não possamos ser aceitos por guardar a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito para nos capacitar a guardar a lei. Essa frase do Stott é impressionante. O cristão maduro, ele compreende que a liberdade não deve ser usada de maneira leviana, descompassada dos valores do Evangelho. Portanto, não use o pretexto da liberdade adquirida por Jesus para satisfazer a sua vontade carnal e dizer: eu sou livre. Aí é que a gente acha o equilíbrio. Por isso que não serve muito aquela ideia da cartilha. A lei era uma cartilha: faça isso, faça isso, faça isso. Mas o coração não estava junto do faça isso. Quando eu tenho um coração transformado, eu não preciso de uma cartilha, porque tudo que eu faço, eu analiso aquilo à luz do Evangelho, à luz da vontade divina, e então respondo: isso aqui tranquilo, Deus está de boa com isso aqui. Isso aqui vai contra os princípios do Evangelho. Trata-se de um equilíbrio fundamental para a fé cristã. Essa é a confusão mais frequente que a gente tem. Portanto, nós não podemos confundir santidade com legalismo. Dentro do mundo evangélico é isso que acontece. Quem é considerado santo é aquele que guarda de forma legalista os preceitos, né? Santidade se torna legalismo quando tem a função da salvação. E é isso que eu tenho que observar na minha caminhada. A santidade que devemos viver é buscar aquele relacionamento com Deus não para ser salvo, mas ela é fruto do reconhecimento da obra de Cristo na cruz. Parece distante, mas não é. E Martinho Lutero diz o seguinte: se a fé é proclamada como deve ser proclamada, ou seja, a graça, a maior parte dos homens entende a doutrina da fé de maneira carnal e arrasta a liberdade do espírito para dentro da carne. Isso pode ser percebido hoje em dia em todas as camadas superiores, em todas as camadas sociais, nas superiores e nas inferiores. Deixa eu achar aqui onde é que eu estou para você não perder nada. Todos se gloriam de serem evangélicos. Todos se gloriam da liberdade cristã. E, contudo, enquanto isso, submetem-se às suas paixões, voltando-se para a avareza, para os prazeres sexuais, para a soberba, para a inveja. Ninguém cumpre fielmente seu dever. Ninguém serve ao outro por amor. Essas palavras de Lutero, elas são fortes nesse sentido.
As pessoas dizem que são evangélicas, elas apresentam a sua moral, mas estão sempre buscando aquilo que a sua natureza humana quer. Esse é um sinal de hipocrisia, de uma falsa piedade, uma falsa santificação, sendo que a verdadeira santificação leva a gente a viver o propósito de Deus, cumprindo a lei, observando sempre o coração de Deus, não a legalidade, não o legalismo, mas vivendo em gratidão aquilo que Deus fez na nossa vida. Amanhã eu fecho essa conversa falando um pouco mais sobre a saída para essa luta que nós enfrentamos, entendendo que a liberdade que Cristo nos dá é infinitamente melhor do que essa liberdade que nós achamos que é melhor. A vitória sobre essa situação vem quando eu compreendo que Jesus me chamou para a verdadeira liberdade.